Bem, pessoal, agora nesse vídeo nós começamos a falar da reconstrução radical, né, que é realmente um episódio muito interessante da história dos Estados Unidos, né? Eu vou falar depois, posteriormente, inclusive, sobre a historiografia que foi produzida a respeito desse período. Alguns livros, inclusive, que, na verdade, um livro especificamente que eu coloquei aí na bibliografia complementar para vocês poderem conferir, ler durante as férias. Um livro muito interessante que eu tive a oportunidade de ler. Desculpem, eu só acho que o livro está em inglês. Essa única versão que eu consegui só está em inglês. Mas, né, hoje a gente, felizmente, tem o Google Tradutor aí, se der para... Ah, não, esse é EPUB. Não tem jeito, gente. Só quem lê inglês realmente vai poder ler esse livro. Ele não é um livro muito fácil de acesso, né, mas é um livro muito interessante, quem tiver a possibilidade de ler. Quem não tiver, então aí, infelizmente, eu só vou falar um pouquinho sobre ele, mas mais adiante. Então, vamos lá. O que foi, afinal de contas, essa reconstrução radical, né? Também conhecida pela reconstrução negra, que vai ser o título do livro do William Du Bois, que é o autor que eu vou falar depois, posteriormente, né? Então, a reconstrução radical, ela foi um episódio curto, mas muito significativo, de tentativa de reverter as heranças históricas e o problema, né, os efeitos sociais do escravismo no sul dos Estados Unidos. Né? Então, no ano de 1867, o Congresso ele contra-ataca, né, aquelas medidas que foram sendo permitidas, aquelas medidas racistas, aquelas medidas discriminatórias, legislação discriminatória que foi proliferando nos Estados do Sul. No ano de 1867, o Congresso, a ala mais radical dos republicanos, contra-ataca, iniciando esse processo que foi conhecido como a reconstrução radical. Qual que era o plano deles? Né? Basicamente, esse plano era, durante um período extenso, durante vários anos, eles desejavam impor um controle militar realmente nos Estados do Sul, para que esses estados não conseguissem retomar aquelas formas, né, aquelas práticas do escravismo e as ações discriminatórias que eles colocavam. Além disso, né, o projeto deles era confiscar e redistribuir a terra entre dos grandes latifundiários, né, entre as pessoas libertas, entre os afro-americanos, afro-estadunidenses, né? Então, o plano era de avançar naquele projeto que os governos anteriores foram críticos, não desejaram, né, do confisco e distribuição das terras. E, além disso, com esse apoio militar, esse suporte federal, inclusive militar, para conter e frear os interesses sulistas, né, eles também desejavam incluir de maneira ampla a população negra. Permitindo a eles o acesso à educação, o acesso à escola e também o acesso até a cargos de poder, a cargos com autoridade. No livro que eu estava mencionando anteriormente, no livro do Du Bois, ele fala sobre como vários cargos de peso, de poder, né, como por exemplo de juízes, de delegados, durante esse período da reconstrução radical, foram acessados por pessoas negras, o que antes era impensável aí nos Estados do Sul. Então, esses 3 anos foram anos em que tentou-se fazer uma reviravolta nesse período. No entanto, como eu falei, durou apenas 3 anos. Então, a reconstrução radical durou apenas até o ano de 1870, quando se ratifica, né, a chamada 15ª emenda. Você sabe que nos Estados Unidos a Constituição ela é muito sintética em termos das legislações, e grande parte do que vai sendo aprovado entra na forma de emendas constitucionais, e nessa emenda constitucional, que é a 15ª, foi proibido a discriminação do sufrágio por motivo, né, de raça, de cor ou de anterior condição de servidão. Então, essa 15ª emenda estabelece isso, e ela foi sendo impulsionada, né? Todas essas medidas ligadas à reconstrução radical foram sendo impulsionadas, em que pese a oposição do presidente, né? O presidente foi contrário a isso, o presidente, no caso, nesse período aí, o Andrew Johnson, e o próprio Supremo Tribunal também via com muita preocupação as ações do Congresso sobre o Sul. Então, é um período que acontece
uma crise na balança dos três poderes, né? Então eles ficam num período aí de tensionamento nos poderes, e que não é muito recorrente na história dos Estados Unidos, mas é um período realmente de crise na balança do poder governamental, né? Um dos motivos da oposição, tanto da presidência como do Supremo Tribunal, para além, né, dessa questão do Congresso estar se impondo sobre eles, diz respeito também à antiga tradição que era abraçada principalmente pelo Partido Democrata, de um mínimo de intervenção possível dos interesses do governo central sobre os estados, né? E, na verdade, a reconstrução radical ela é um período extremamente intervencionista desse Congresso, que representa os interesses do Norte sobre os estados do Sul, mas que eles entendiam como algo completamente necessário frente às contínuas tentativas dos estados do Sul de restabelecer a escravidão disfarçada e de implementar medidas discriminatórias. Como que foi entendido por parte da historiografia esse período? Então, agora vamos falar um pouquinho da historiografia. Até a década de 1930, praticamente toda a construção sobre esse período da história estadunidense foi caracterizando-a como uma época extremamente trágica, horrorosa, né? A era do ódio, o blackout do governo honesto, a década pavorosa, a era trágica, tudo que fazia referência a esse período da reconstrução se dava em termos negativos, em termos pejorativos, né? E os pontos de vista dessa produção historiográfica eram decididamente racistas. Então, eles viam essa época como uma época de extrema crueldade, de licenciosidade, né, contra os estados do Sul, como uma humilhação aos estados do Sul. Eles também construíram todo um imaginário de que foi uma época recheada de corrupção, né, de casos de abuso de poder, né? Então se construiu toda uma imagem que caracterizava o período da reconstrução assim, né? Um dos principais trabalhos produzidos aí nessa época foi o trabalho do William Dunning, né, de 1907, que ficou conhecido aí como esse título, né, Reconstrução, Política e Economia, né? Reconstrução política e economicamente, na verdade. Então, esses trabalhos eles partiam realmente do princípio, pintavam na população negra como uma população inferior e que deveria necessariamente se manter nessa posição inferior da sociedade, e que aquelas iniciativas da reconstrução foram completamente equivocadas, caóticas e que rompiam com a ordem natural e desejada da sociedade. Foi apenas em 1935 que o nosso autor, como eu falei anteriormente, né, que está lá o livro na bibliografia complementar, no EPUB, que é o William Du Bois. William Du Bois, ele escreveu um livro chamado A Reconstrução Negra, em 1935, atacando veementemente aquelas ideias do Dunning, né, do seu xará, que é o William também, mas o William Dunning, né, que tinha esse trabalho extremamente racista em relação à reconstrução negra e a ideia de que teria sido um período de licenciosidade, caos e ódio e as coisas todas, né, humilhação contra o Sul. Então, na verdade, o William Du Bois ele vai ter uma percepção bem distinta. Ele vai considerar a reconstrução negra como tendo sido um projeto que, caso, né, ele deixa isso implícito, né, caso tivesse sido bem sucedido, possivelmente teria construído uma nova realidade nos Estados do Sul com a incorporação da população negra em condições mais equânimes, mas que precisaria ter durado mais, não apenas aqueles 3 anos, para que aquilo fosse consolidado. Mas como foi interrompido esse projeto, como foi interrompida aquela iniciativa, vai haver o que eu vou falar posteriormente, uma reviravolta sulista, uma reviravolta racista, que vai ser incorporada nas ações de separação racial e, em última análise, na própria formação de grupos terroristas, supremacistas brancos que vão atacar, assassinar pessoas, né, e vão apelar ao terrorismo como forma de fazer a política deles. Mas vou deixar para falar posteriormente, né? Então, mas depois, seguido aí ao Du Bois, outros autores também foram
revendo, né, revisitando esse período da reconstrução de uma maneira diferenciada e percebendo que havia uma série de estereótipos raciais, né, uma série de posicionamentos que eram ideologicamente motivados por esses interesses racistas. Então, uma série de críticas surgem depois, como é o caso do trabalho aí da reconstrução após a Guerra Civil de 1961, do John Hope Franklin, a Era da Reconstrução, do Kenneth Stamp. Então, a gente tem, a partir de então, alguns trabalhos que concluem que a reconstrução não foi, né, essa situação toda, né, que havia sido colocada de degeneração, mas também eles também consideram que a reconstrução não conseguiu garantir a igualdade econômica e política da população negra. Essa é a conclusão que ambos esses autores chegam em relação ao período aí da reconstrução, ainda que isso tenha sido tentado, como coloca o Dubois. Tá? Então, aqui eu só reproduzi a capa do livro que está lá no material complementar, no nosso Google Drive, para quem quiser conferir. Eu acabei de confirmar, né, ele realmente é em inglês, esse livro está em inglês. E aqui do lado a foto do Dubois, foi um importante intelectual negro nos Estados Unidos e que escreveu esse livro. Ele tem outros trabalhos também muito importantes, até mais conhecidos do que a própria reconstrução negra. Mas vale a pena depois vocês darem uma conferida. Tem alguns artigos falando também sobre Dubois, no GL10, né? GL10, acho que é assim que pronuncia o site, que é um site ligado ao movimento negro. Então, tem algumas coisas interessantes que vocês podem pesquisar sobre esse autor, muito importante aí na história dos Estados Unidos. Pois bem, né? Um outro aspecto também que foi percebido a partir aí da década de 60, e isso está também muito vinculado com a luta pelos direitos civis, né, que acontece a partir aí, principalmente da década de 60 nos Estados Unidos, ainda que tenha tido lampejos anteriores, como o próprio trabalho intelectual e militância do Dubois, mas vai ser principalmente nos trabalhos posteriores que se percebe que há uma série de mitos que contrastam com os fatos em relação ao período da reconstrução. Né? Então, foi muito criado um imaginário da incompetência, da corrupção por parte de pequeno número, né, de negros que foram eleitos para as assembleias estaduais ou mesmo para o Congresso Federal. Então, houve, lógico, alguns casos, mas esses casos foram ultra valorizados, né, e trabalhados para dar uma ideia de que havia uma incompatibilidade entre a participação política da população negra e a boa política, né, a política bem executada, séria, íntegra, competente. Enquanto na prática o que foi observado é que isso é um mito, né? Na verdade, o pequeno número de negros que foi eleito, eles tiveram um papel bastante íntegro e competente, inclusive eles tinham um razoável grau de instrução formal, né, de educação formal, esses participantes aí do Congresso. Né? Mas a verdade é que estava o que motivava esse tipo de crítica e essa construção negativa em relação ao período foi principalmente o preconceito racial, né, que estava enraizado aí na cultura com essa ideia de que um bom governo deveria estar relacionado com a ideia da supremacia branca. Pois bem, pouco a pouco, né, após o fim aí do período da reconstrução, que foi sendo derrotado, né, a reconstrução foi efetivamente derrotada, pouco a pouco a gente percebe que o Norte resolve parar de intervir por vários motivos, especialmente a partir do governo do presidente seguinte, Ulysses Grant, que no primeiro momento tentou conter a reação racista, né, tentou controlar algumas medidas racistas que estavam sendo tomadas principalmente a partir de 1870, proibindo, a primeira lei que foi proibida foi contra o casamento interétnico, né, interracial, que o texto coloca, né, eu diria interétnico, e depois, 5 anos mais tarde, o TNC também foi adotando várias medidas restritivas, que são as medidas segregacionistas, né? As medidas que começavam a separar as pessoas com um discurso de que vão ficar separados, mas iguais, né? Continuam sendo cidadãos, né? Um discurso que disfarça, na verdade, uma desigualdade tremenda entre a população branca e negra. Essas leis que começaram a ser criadas após aí a crise e a decadência da reconstrução foram
conhecidas pelo nome de leis Jim Crow. O que era esse Jim Crow? Né? Eu vou avançar aqui e depois eu retorno. Né? Jim Crow foi uma figura humorística, vamos colocar bem entre aspas, né? Que fazia umas danças, era uma coisa debochada. Aqui eu coloquei a figura do desenho, né? Mas isso ele era representado por um homem branco. Esse homem branco, ele se pintava de negro, né? O típico blackface, né? Essa coisa do homem branco que se pintava de negro para fazer piada. E ele foi um grande sucesso no período aí da Era Vitoriana, tanto entre estadunidenses como entre ingleses. Então, o Jim Crow era essa figura bem debochada de humilhação, né? A gente sabe que o humor é um dos principais instrumentos de subjugação e de diminuição de outras pessoas, né? Das pessoas de quem você quer inferiorizar. O humor, ele é uma ferramenta muito importante. Então, o humor foi utilizado para discriminar os mais variados grupos sociais que estavam em situação desfavorável. Então, a gente vê aí essa figura do Jim Crow, que a partir aí, né, desse período, a partir principalmente de 1875, apelidou as leis que queriam separar as pessoas em função da sua etnia. Né? Então, a ideia, inclusive, que chegou ao ponto de separar as instituições, né? Então, escolas para brancos, outras escolas para negros. Então, tudo foi sendo separado. Essas legislações, gente, de separação, né, que na África do Sul ficaram conhecidas como apartheid, elas foram tão intensas e de longa data que nos Estados Unidos elas apenas foram seriamente questionadas e caíram a partir das mobilizações pelos direitos civis que se dão a partir dos anos 1950 e principalmente nos anos 1960, né, o período de militância de pessoas como Rosa Parks, né, pessoas como Martin Luther King, Malcolm X, o Partido dos Panteras Negras, né, que tem inclusive a famosa Angela Davis, atualmente está muito badalada como uma importante intelectual negra e ela foi parte, né, também do Partido dos Panteras Negras. Então, só nesse período é que a gente tem uma crítica intensa e, enfim, essas legislações segregacionistas que começam nessa época vão caindo por terra. Outro aspecto, gente, muito sério e forte que acontece aí, como uma espécie de reação à tentativa de incorporação da população negra na sociedade estadunidense, foi a formação, como eu falei anteriormente, dos grupos terroristas. Dentre os mais famosos, mas que não é o único, houve vários grupos terroristas que, inclusive, tinham toda uma mística, uma forma de organização, até vestimentas semelhantes, né? Mas o que ficou mais conhecido por ser dos mais radicais foi a Ku Klux Klan, né? Ou a KKK, como eu coloquei aí, que não é risada, né? Mas as letras aí da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, ela defendia em última instância o próprio extermínio mesmo da população negra. E ela se dava com base em várias práticas violentas, né? Então, a prática dos linchamentos contra a população negra, e também daqueles que, mesmo brancos, eles chamavam dos amantes de negros, né? Negro lovers, né? Que eram pessoas que simpatizavam com a causa da igualdade étnico-racial. Além disso, eles também discriminavam outros grupos étnicos, né? Outras consideradas raças, né, inferiores, como os chineses, que tiveram uma imigração muito forte nos Estados Unidos, os judeus, e demais grupos étnico-raciais que não eram esses brancos anglo-saxões protestantes dos Estados Unidos. Além disso, a Ku Klux Klan também se considerava, se caracterizava, né, apresentava-se publicamente como sendo uma entidade moralizante, que defendia a honra, os costumes, a moral cristã. E com base nisso, eles também criavam toda uma imagem estereotipada e negativa do homem negro, especialmente, né? Caracterizando o homem negro como se fosse naturalmente um estuprador, que iria violar as mulheres brancas. Então, essa imagem foi muito explorada, essa criação da imagem do negro como um estuprador. Quem encobre a prática que foi muito o inverso disso, né? Alguns autores, e eu trabalho muito no curso de História Contemporânea
quando eu falo da Revolução do Haiti, tem um autor estadunidense, que é o Eugênio Genovese, ele fala, no período aí do século XIX, como que várias revoltas da população negra nos Estados Unidos não houve sequer um caso de estupro registrado por parte dos revoltosos negros, principalmente as revoltas ligadas a grupos batistas, né? Mas, por outro lado, a prática do estupro dos brancos, né, dos homens brancos nas fazendas contra as mulheres negras era uma constante. Mas a Ku Klux Klan, ela, nesse período, ela trabalha essa imagem, né, esse tipo de construção do negro como sendo um estuprador potencial. Né? O fato é que a Ku Klux Klan foi responsável por uma série de assassinatos, não só a Ku Klux Klan, mas esses outros grupos racistas, supremacistas brancos, e só no intervalo de apenas 4 anos, entre 1867 e 1871, a estimativa é que houve em torno de 20 mil pessoas assassinadas por terroristas desses grupos supremacistas brancos. Então a gente vê que realmente a ação deles era uma ação extremada. Em relação à composição da Ku Klux Klan, algumas pesquisas indicam que a Ku Klux Klan, basicamente, ainda que ela tivesse apoio por parte de alguns políticos sulistas, que eram grandes proprietários, que eram pessoas ricas, né, endinheiradas, a base mesmo da Ku Klux Klan, os seus membros, assim, né, de base que compunham a organização, eram basicamente homens brancos, pobres e ressentidos, né, que se consideravam que o seu lugar aí estava sendo tomado, né, estavam perdendo a sua posição de mínimo privilégio, né? Eles não eram propriamente privilegiados, mas eles ainda se sentiam em algum nível superiores, então eles se viam ameaçados em termos, né, da sua própria existência enquanto grupo nesse período aí. Isso é muito interessante, gente, aí fazer apenas uma ponderação, né, para a gente pensar em relação ao próprio pensamento autoritário, pensamento fascista, psicologia de massas e fascismo, que inclusive é um livro do William Reich, né, que ele pensa, no caso, o nazismo alemão, mas é interessante como que o William Reich, ao pensar o nazismo alemão, ele também chega a uma conclusão parecida quando pensa na base aí do partido nazista, esse tipo de característica, né? Como que a ação, a prática nazifascista, a prática desses grupos autoritários, ela é muito motivada por esse tipo de ressentimento, né? O próprio Hitler é característico, né, desse tipo de psicologia aí, né? Essa psicologia de massas do fascismo. Então, acho que é bem interessante para a gente refletir. Aqui trouxe, então, uma figura, né, uma foto, na verdade, de um ritual da Ku Klux Klan organizado lá no Tennessee em meados da década de 1940. Tá? Então, a gente vê simbologias, as vestimentas, essas vestimentas brancas que, inclusive, há algumas discussões sobre o que era, o que significavam. Alguns atribuíam essa figura branca com esse capuz elevado, que, inclusive, parece a vestimenta aí do... Ai, esqueci do folclore goiano aí que me veio branco do fogaréu, acho alguma coisa assim, né? Lembra muito. Mas eles diziam que uma das explicações é que eles estariam representando os fantasmas dos antigos fazendeiros assassinados pelos negros durante a Guerra de Secessão, né? Que voltaram para se vingar desses negros brutos e etc. Né? E a gente tem também o símbolo da cruz, porque eles se consideravam cristãos, né, legítimos e, inclusive, cristãos de uma corrente específica, né, teria que ser protestante. Né? Pois bem, então agora só para a gente concluir realmente, a partir de 1874, que o presidente então fez carinha do lado, Ulysses Grant. O Ulysses Grant até 1874 ele tentou utilizar as forças do governo federal para controlar e conter esses grupos terroristas pela última vez. A partir de então, ele entrega as pontas, ele desiste e deixa o Sul assumir as rédeas, assumir o controle da situação. Né? Então, ele se isenta, né? O presidente Ulysses Grant se isenta de tentar proteger a população do Sul. Quando, nas eleições de 1875, pede-se o apoio para que controle esses grupos terroristas brancos que estavam atacando a população negra,
o Grant ele se nega a mandar tropas federais para lá. Então, ele se isenta e aí, em função disso, a população negra não consegue votar, eles não conseguem, né, exercer esse direito aí político, o que faz com que os republicanos praticamente sejam limados, né, esses republicanos que defendiam os interesses da população negra, eles acabam sendo limados dos estados do Sul, eles basicamente só conseguem se manter em três, a Carolina do Sul, a Louisiana e a Flórida, nos demais eles rodam, perdem o controle daí. Por que acontece isso, né? Os nossos autores eles dizem o seguinte, que a explicação seria em parte porque a população do norte já não aguentava mais, né, os esforços de ter que ficar mandando toda hora ações militares para o sul para manter os governos que estavam lá instaurados, e em parte também porque ele havia um racismo mesmo nas populações do norte que fazia com que eles pensassem que, pô, não, chega, né? Chega da gente ficar envidando esforços para proteger a população negra do sul. Então, a partir de então, criou-se uma ideia, né, de que realmente os nortistas, de que o sul não tinha jeito mesmo, que estava tomado por maus governos e que não tem mais o que fazer. E com isso a gente tem o fim dessa tentativa aí da reconstrução radical de vez, né? E, na verdade, uma série, inclusive, de retrocessos em relação a essa, com a continuidade desses grupos que apenas na década de 1950 e 1960 vão sofrer uma retaliação maior, e especialmente no que diz respeito às políticas de separação, às leis de Jim Crow e etc. Ok? Com isso, nós encerramos, gente, o texto aí dessa semana. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo, né? Estamos com problema na plataforma Moodle. Não consegui ainda postar o vídeo anterior e esse vídeo. Espero que o quanto antes seja postado e que vocês possam realizar as atividades como estava previsto. Nos encontramos na quarta-feira para conversar um pouquinho sobre esse tema e ver o que funcionou, o que não funcionou. Um abraço e até mais.